Hey guys, what's up? Então bora lá para a unidade 4, lição B, alright? Então hoje eu vou estar mostrando por aqui, eu acho que vai facilitar aqui a visualização. Então bora lá. So today, our first word, our vocabulary, we have here reading. Então nossa primeira palavra aqui temos, então, reading, que seria lendo, né? Ler. Football or soccer, que é justamente futebol. Traveling, que é viajar, viajando. Cats, gatos. Shopping for clothes. Agora, cuidado aqui, ó. Shopping, em inglês, ele não é o local, é o verbo de fazer compras. Então, aqui foi específico de falar, ó, clothes, que é de roupas, tá? A pronúncia aqui é clothes. Shopping for clothes. O que seria, então, fazer compras, né? E mais especificamente para roupas. Video games, né? Videogames, né? Jogos. Animals, dancing and cooking. Então, animais, dançar e cozinhar. Dance music, rock music, jazz, Italian food, Chinese food, fast food. Então, dance music seria justamente ali, né? Música de dança e tudo mais. Rock, né? Rock, como a gente conhece. Jazz, jazz mesmo. Italian food, comida italiana. Chinese food, comida chinesa. E fast food, que é o que a gente conhece como fast food aí, né? Que é justamente comida rápida. Então, hoje, a gente vai estar detalhando aqui algumas coisas como para intensidade, né? Mostrar ali o que você gosta, o que você não gosta e demonstrar isso através dessas atividades. Alright? Então, em inglês, temos aqui, por exemplo, ó, I love, I hate, I like, is or are okay, I don't like, I really like, and I quite like, ok? Então, a gente vai colocar isso daqui em ordem de intensidade, tá? I love seria o mais intenso ali, até o I hate, que seria eu detesto, eu odeio. Eu, pessoalmente, acho que hate, né, em português, fica muito forte, né, que seria odiar. Já no inglês, já é bem mais usual, né, tem mais essa palavra no cotidiano, né, do americano em si. I hate, ok? Eu detesto, eu odeio. Então, aqui, se a gente for colocar na ordem, ficaria, então, da seguinte maneira. Ó, I love, né? E a gente justamente intensificar isso, né? Uma coisa que você ama, I love, ok? A intensidade que a gente demonstra, não somente da nossa entonação, como também do modo como o nosso corpo fala, isso é muito importante. Alright? So, number 2, I really like, eu realmente gosto, né? Também mostra muita intensidade. O really em inglês a gente vai ver ele sempre para intensificar ali algo. Alright? Number 3, I like, né? Eu gosto. Number 4, I quite like. Esse quite a gente vai ver muito esse advérbio. Eu pessoalmente não gosto muito de utilizá-lo, mas ele tá aí. Ele é um advérbio que muda ali, mas é uma pequena quantidade, né? Eu bem gosto, né? Uma coisa que a gente não falaria muito em português. Agora, o 5, ó, is or are okay, a gente diria assim, ó, por exemplo, traveling is okay. Então, uma pessoa que acha que viajar é uma coisa mediana, ela fala que é ok. Então, tem uma diferença de você falar assim, how are you? E a pessoa responder, oh, I'm well, I'm good, né? E aí a pessoa fala assim, I'm okay. Porque o I'm okay é tipo assim, você tá na média, né? Então, ali pode haver algum problema, algo assim do tipo. Por último ali, I don't like, eu não gosto, né? E agora sim, o último, I hate, que já foi dado ali, que eu detesto, eu não gosto, eu odeio, né? Então aqui a gente teria essas atividades, ó. Reading, football, traveling, cats, né? As mesmas palavras ali acima. Então, para a gente mostrar nossa posição quanto a essas coisas, né? Basta a gente colocar dessa seguinte maneira, ó. I love reading, por exemplo. Alright? E aqui, como ele deu. Somente isso. Vamos supor ali que você não goste tanto de ler. Você fala assim, leitura é ok, tá na média, né? Aí ficaria, ó.
reading is okay. Ok? É isso. Então, tem gente que também vai falar assim, ah, Vitor, eu já vi, ao invés de falar I love reading, I love to read. Também tá correto? Tá. Não tem problema a gente falar dessa maneira também. Isso aqui é outra questão que a gente vai ver também adiante no livro, que vai nos mostrar, né, por que algumas maneiras a gente coloca, por que algumas situações a gente coloca dessa maneira, ok? Então, vamos colocar aqui a sua opinião para essas coisas, beleza? Eu vou dar um tempinho aí para você colocar e em breve a gente volta e vou te dar aí alguns exemplos disso. Alright, here we go. Então, bora lá, ó. Eu vou colocar aqui algumas para mim, ó. Por exemplo, I like cats, né? Eu gosto de gatos. I love dogs, né? Embora ele não deu ali dogs, eu coloquei, né? Que seria cachorros. Então a diferença é, eu gosto de gatos, eu amo cachorros, eu tenho essa preferência ali. Alright? Ó, I don't like fast food, né? Que mentira. Eu não gosto de fast food, né? Então aqui seriam essas frases que você colocaria justamente para mostrar ali o quanto que você gosta de alguma coisa, né? Vamos supor que você não é muito fã de comida chinesa, né? I don't like Chinese food, né? E assim em diante, alright? Agora, ó, aqui é justamente para mostrar essa questão. Então aqui vamos justamente ver o que, né, acabei de citar acima da questão do to e o ing. Veja bem, ó, with the phrases in to, we can use verb ing or a noun. Look at these sentences. Então, veja bem, com essas frases, né, que a gente viu ali na questão anterior, nós podemos utilizar o verbo com ing ou simplesmente o substantivo. Veja bem, I love reading. Okay. I like books, como ele deu aqui abaixo. Um outro exemplo seria assim, ó. I love swimming. I love to swim. Só que aqui lembra que a gente tem que colocar o to antes ali da atividade. Olha bem outro exemplo, ó. Opa, deixa eu escrever para cá, ó. I like running. I like to run. Tá vendo? Então, eu posso falar, eu gosto de correr ou de nadar, como eu coloquei acima, de duas maneiras. I like swimming, I like to swim. I like running, I like to run. Tá vendo? Tranquilo. Então vejam aqui uma conversa, né? A gente vai ver aqui como concordar com essas situações, né? Veja bem, I really like video games. Me too. Ou então, oh, I don't, I hate them. Então veja ali, a pessoa falou que ela gosta muito de videogames. Então você poderia concordar, né? Utilizando aqui me too. Ou se você discorda com isso, você fala assim, ah, não, eu não sou muito fã, você poderia discordar falando, ah, I don't, I hate them. É claro que você não precisa usar hate, né? I don't like video games. I don't like it, né? Eu estaria nessa categoria aqui. Eu diria, ah, me too, né? Para concordar. Agora veja abaixo, ó. Do you like dance music? Yes, I love it. Ah, it's okay. No, not really. Então aqui a gente poderia mostrar a nossa intensidade de gosto, né? Através de música, nesse caso, justamente utilizando essas falas, ó, I love it, né? Se você ama, ah, it's okay, isso é uma coisa ali, né, meio mexeruca, uma coisa na média, or nah, not really, tipo uma coisa, não gosto muito não, alright? E é claro, também você pode usar, oh, no, I don't like it, né? E sempre tá referindo de volta ao objeto anterior, I don't like it, ok? É sempre muito importante a gente destacar essa questão de referir de volta ao que a gente está falando no inglês. Alright? Então agora vamos ver aqui, né, um texto, né, a respeito da fala em si, para a gente poder praticar aqui um pouco.
Porque agora a gente vai começar justamente a ver a terceira pessoa, né? É ele e ela, alright? Ó, então vamos lá. Aqui temos o presenter, né? Que estaria falando, que é esse carinha aqui, né? É o apresentador. E ele fala assim, ó, Hello and welcome to First Date. Tonight you choose a date for Mark Skipper. Mark is 28 years old and he's a teacher. In his free time he watches TV and plays video games. He also goes to the cinema a lot and he plays football and tennis every weekend. He loves rock music and Chinese food, but he hates shopping for clothes. He also likes animals. He's got a dog and 3 cats. So Mark, who do you want to ask about first? Então vamos lá, vamos entender aqui o que está sendo falado, né? Ó, hello and welcome to First Date. First Date seria aí o primeiro encontro, né? Que é justamente aí o nome desse programa, né? Aqui, ó, também. Ele tá até apontando para isso aqui embaixo, né? E ele fala, ó, tonight, hoje à noite, você escolhe uma data, um encontro. Ó, tá vendo? Aqui seria uma palavra que ela tem 2 significados, né? Date, que seria data, ou então também o encontro, alright? Então a gente vai escolher um encontro para esse cara aí, o Mark Skipper. Aí ele começa a detalhar o Mark. Ó, o Mark tem 28 anos. Agora veja bem, ó, em inglês ele poderia falar somente isso, Mark is 28, ou 28 years old. A gente tem que lembrar que não existe 28 years para idade, assim, para pessoa, tá? Aí a gente vai falar disso também adiante. Aí, ó, continuando. And he's a teacher. Então o Mark tem 28 anos de idade e ele é um professor, né? In his free time, he watches TV and plays video games. Então, no tempo livre dele, ele assiste televisão e ele joga videogames. E agora, repara isso daqui, ó, que a gente vai começar a ver adiante. Como a gente está tratando dele, o verbo ele ficou com o ES, né? Lembra que a gente viu isso daqui? Agora há pouco, né? He watches TV and he plays video games. Olha como está o verbo também. Então, ele assiste, né, TV no tempo livre dele e também ele joga videogames. Ele também vai ao cinema muito e ele joga futebol e tênis todo final de semana. Ele ama rock, né, música e comida chinesa, mas ele odeia comprar roupa. Ele também gosta de animais, ele tem um cachorro e 3 gatos. Aí ele diz ali no final, né, então, Mark, quem que você quer saber a respeito primeiro? E aí ele teria as opções, né, que ele estaria escolhendo. Agora, o importante disso é justamente ver esses exemplos para a gente poder tratar aqui abaixo, alright? Então, vamos lá. Veja bem. Ó, match Mark's questions about Kim to the presenter's answers. Então, aqui a gente vai colocar as perguntas do Mark a respeito ali das respostas dadas, né? Então, aqui, desse lado, né, número 1, a gente vai conectar com uma desses cantos aqui, né? Do A até a letra F. Alright? Então, primeiro eu vou dar um tempo aí para que você coloque aí a resposta. E aí a gente volta aqui e a gente vai fazer junto. Alright? Alright. Então, veja bem. Ó, what does she do in her free time? O que ela faz no tempo livre dela? Veja bem, ele vai responder aqui letra D, letter D. She plays tennis and she eats out a lot. She loves Italian food. Então ela joga tênis e ela come fora muito. Ela ama comida italiana. Does she watch TV a lot? Number 2. Alright? Ela assiste muita TV? E veja bem, no, she doesn't. She hates watching TV. Então não, ela não assiste. Esse she doesn't é para concordar ali com ela. Ela detesta, ela odeia assistir TV. Alright? Does she like films? Yes, she goes to the cinema every Saturday evening. Então ela gosta de filmes? Sim. E inclusive ela vai ao cinema todo sábado à noite. What music does she like? Number 4. She loves dance music, but she doesn't like rock music. Ou seja, ela gosta de música de dança, né? Mas ela não gosta de rock. Alright, number 5. Does she like animals? Yes, she does. She's got 2 dogs. Então, ela gosta de animais? Sim, ela gosta. She does aqui de novo para concordar, para que você não tenha que falar a frase inteira, alright? Então, já a gente vai falar disso.
She's got two dogs. Ela tem dois cachorros. E a última, and what does she do? E o que ela faz? She's a vet. Ela é uma veterinária. Vet, assim como no português, a gente pode falar vet, né? Simplesmente ao invés de veterinarian, que seria veterinário em inglês, alright? Então agora a gente vai começar a entender aqui por que tem esse tal do does ali acima. Então, veja bem. Look at 6a, fill in the gaps with does or doesn't. Ó, então aqui, ó, she like animals. Antes, né, a gente estava vendo do you. Aqui, como nosso sujeito é she, a gente vai estar falando does. Quando a gente estiver utilizando he, she or it, a gente vai precisar usar o does para fazer a pergunta e não o do, alright? Ó, number 2, does she watch TV a lot? And number 3, what does she do in her free time? Ok? Então, veja bem, a primeira pergunta, né, ela seria uma pergunta de sim ou não. Assim como antes, a gente fazia pergunta assim, ó. Do you like animals? Né, você gosta de animais? Agora, como é terceira pessoa, a gente está passando para does. Ó, does he like animals? E veja bem, como que vai ficar a resposta disso? Ó, o short answer, nosso short answer, a resposta curta, vai ficar yes, she does e no, she doesn't. Ok? Então é isso. Agora veja abaixo aqui exemplos, olha. A gente vai ter ó, o question word, né? A gente pode ter ali what, where, when, né? De o que, onde, quando e assim em diante. O nosso auxiliar agora ele vai passar a ser does, ok? O nosso sujeito, ele, ela ou aquilo, né? He, she or it. E aí o verbo no infinitivo. Então veja bem aqui o primeiro exemplo. Ó. What does she do in her free time? O que ela faz no tempo livre dela? E a segunda, a gente nem teve né, um question word. Ele já foi direto. Ó. Does she watch TV a lot? Então essa pergunta seria uma pergunta de sim ou não. Ela assiste TV muito? Pronto, acabou. Yes, she does. No, she doesn't. Ok? Alright, então agora vamos lá para os nossos exercícios quanto a isso, né? Ó, write questions with she. Então escreva perguntas com she, né? Utilizando ali ela. Então, ó, aqui ele nos deu duas palavras, né? What you do. A gente vai precisar do que para transformar aqui, né? O nosso conector, o auxiliar does, né? E o sujeito she, alright? Então veja bem aqui, ó. Vamos fazer a número 2 juntos. Aqui ele vai querer perguntar se a pessoa gosta ou não de música de rock, né? Então a gente precisa aqui, não vai ter um question word, ele não deu. A gente vai direto então para o does, o she, que é o nosso sujeito, né? E continua a frase. Ó, does she like rock music? Então tá vendo como é tranquilo?